Olá, é muito bom estar com você. Obrigado pela sua visita em nosso site. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a segurança de barragens aqui no estado de Goiás. As novas leis que criam os caminhos e priorizam as diretrizes que irão comandar a política ambiental estadual de Goiás para os próximos anos, com o intuito da regularização das acumulações de água superficiais, conhecidas como barragens. Iniciando a nossa explicação sobre a segurança de barragens do estado de Goiás, devemos inicialmente entender como que está o setor quanto às legislações ambientais, principalmente a normatização que ocorreu neste ano através da Instrução Normativa 01 de 2020, emitido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Goiás e Desenvolvimento Sustentável. As legislações que regem o setor no momento estão distribuídas em várias formas e também em várias esferas. Inicialmente, nós temos a Lei Federal 12.334 de 2010, que criam as Políticas Nacionais de Segurança de Barragem destinadas à acumulação de águas em qualquer tipo de uso, à sua disposição final ou temporária, e também normatizam os rejeitos e as acumulações dos resíduos industriais. Ainda no setor, nós temos a Resolução número 22 de julho de 2019, que criam os parâmetros para outorga dessas barragens, tanto do uso de águas superficiais quanto de resíduos industriais. Ainda especificamente no estado de Goiás, nós temos a Portaria 212 de outubro de 2019, que criou o sistema Web Outorga. E ainda temos a Lei Estadual 20.694 de dezembro de 2019, que instituiu e adequou o licenciamento ambiental já com as novas diretrizes e normas do setor. Ainda temos as leis específicas, como por exemplo, a Lei Estadual 20.758 de janeiro de 2020, onde foi instituída a segurança de barragens, instrumento este que visa buscar um controle prevenindo possíveis acidentes de ordem ambiental. E por final, a Instrução Normativa 01 de maio de 2020, onde criaram-se os parâmetros e as normas, classificações e o tipo de documentação que rege a normatização da segurança de barragem em Goiás. Mas antes de mais nada, é importante entender o que são as barragens e como que elas são classificadas. Pela Instrução Normativa 01, consideram-se barragens, ou os chamados barramentos, as obstruções de cursos d'água, permanente ou de forma temporária, para fim de acumulação de substâncias líquidas, apenas água ou então de líquidos e solos particulados, que são os resíduos industriais, além de barramentos destinados a acumulações dos rejeitos de ordem mineral. Falando um pouco mais especificamente da Instrução Normativa 01 de 2020, ela traz alguns parâmetros importantes a serem considerados. Essa instrução revogou a Portaria de número 146/2019, criando objetivos claros quanto à segurança de barragens no estado de Goiás. O objetivo principal passa a ser a conhecer a realidade da situação dessas barragens em todo o estado. Situação que envolve a quantidade, a qualidade dessas barragens e a regularidade, criando assim o que nós chamamos de parâmetros técnicos e ambientais. Ainda dentro deste objetivo, a Instrução Normativa busca detalhar as responsabilidades do órgão ambiental como ente fiscalizador e do responsável legal que garanta a segurança desta barragem. E quais são as barragens que devem ser cadastradas? Primeiramente, qualquer barragem que obstrua um curso permanente ou temporário de água ou barragens para fins de acumulação de rejeito mineral. Também devem ser alvo de cadastro as barragens já construídas independentemente de quando foi construída e da sua finalidade, acumulação de água, usos múltiplos, a acumulação de água para geração de energia, resíduos industriais e rejeitos de mineração.
Os tanques escavados fora do leito destes mananciais não devem ser cadastrados no sistema da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Fique atento quanto aos prazos e tipos de barramentos que devem ser cadastrados junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Até o dia 30 de setembro de 2020, os barramentos que apresentarem a altura do maciço maior ou igual a 15 metros ou uma capacidade do reservatório superior a 3 milhões de metros cúbicos de água ou de rejeitos devem ser cadastrados. Os barramentos com altura de maciço maior ou igual a 5 metros e menor do que 15 metros, ou então capacidade maior ou igual a 1 milhão de metros cúbicos e menor do que 3 milhões de metros cúbicos, devem ser cadastradas junto ao sistema até o dia 31 de outubro de 2020. Os demais barramentos deverão estar cadastrados no sistema em um prazo máximo até o dia 31 de dezembro de 2020. Mas é importante você entender o tipo de barramento e principalmente a sua localização para promover o cadastramento. Por exemplo, os barramentos enquadrados nos prazos anteriores, mas que estejam isolados na zona rural, em especial que não apresentem edificações de qualquer natureza, rodovias, estradas vicinais ou outras barragens a jusante, ou seja, abaixo dela, em uma distância mínima de 5 vezes o comprimento do reservatório, podem ser cadastradas até o dia 31 de dezembro de 2021. Desta forma, nós temos aí o seguinte quadro com a divisão dos prazos para cadastramento e em forma de cada situação, ficando bem definido dentro do cronograma emitido pela Secretaria de Meio Ambiente de Estado os prazos legais para cadastramento. Ilustrando melhor como que é a atual situação das barragens em Goiás, nós temos um levantamento prévio e de forma oficial, um total de 9.583 barragens, sendo que em sua maioria, 49%, nós estamos aí com as barragens com lâminas inferiores a 5 hectares. Dentro do quadro de municípios em Goiás, os municípios que se destacam quanto à quantidade de barragens cadastradas, nós temos Nova Crixás em primeiro lugar com 125, em segundo Cristalina com 117, seguido por Jussara com 71 barragens cadastradas. Detalhe, todas com lâminas superiores a 5 hectares. Ao final do cadastramento junto ao sistema eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o sistema emitirá a classificação da barragem. Classificação esta quanto à sua categoria de risco, ao seu dano potencial associado, fazendo assim a classificação dentro de um quadro onde existam 4 pontos bem definidos, do A, que é o que requer maiores cuidados, até o D, de menor potencial ofensivo. E é importante que você saiba que os órgãos federais, estaduais e municipais não estão isentos deste cadastramento. Até o dia 31 de dezembro do ano de 2020, todos os empreendedores de natureza pública devem promover o cadastramento da barragem, independente da altura e do volume da mesma. Posterior a este cadastramento, ocorrerá a classificação das barragens, cuja competência fiscalizatória será exclusiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Também serão realizadas segundo a categoria de risco e dano potencial associado, conforme os dados técnicos das barragens apresentados no ato do cadastro, a famosa matriz de classificação presente na Instrução Normativa 01/2020. As barragens que forem sendo consideradas acumulações de baixo impacto, ou seja, áreas inundadas de até 50 mil metros quadrados,
ou 5 hectares não serão classificadas no ato do cadastro e poderão ser classificadas a qualquer momento pela Secretaria de Estado após a verificação de sua característica técnica. De uma forma bem clara, passaremos a apresentar as situações que exigirão a obrigatoriedade do cadastro da barragem junto à Secretaria de Estado. Na primeira situação, todo barramento com finalidade de acúmulo de águas para geração de energia elétrica ou barragens de rejeitos minerais devem ser cadastradas. Em uma segunda situação, teremos a obrigatoriedade do cadastramento das barragens com acumulações consideradas de baixo impacto, áreas inundadas de até 50 mil metros quadrados ou 5 hectares de água para usos múltiplos ou resíduos industriais. Em um terceiro caso, nós teremos também a obrigatoriedade do cadastramento das barragens com acumulações de água para usos múltiplos ou resíduos industriais que compreendem uma área inundada maior que 50 mil metros quadrados, ou seja, maior do que 5 hectares, e que não se enquadre em nenhum parâmetro do artigo 19 da Instrução Normativa 01/2020. Na quarta situação, nós ainda temos a obrigatoriedade do cadastramento das barragens com acumulações de água para usos múltiplos ou resíduos industriais que compreendam uma área inundada maior do que 50 mil metros quadrados, ou seja, 5 hectares, e que se enquadre em algum parâmetro específico do artigo 19 da Instrução Normativa. Alguns casos particulares a serem observados a respeito da instrução normativa. Por exemplo, empreendimentos cadastrados e concluídos até a data da publicação da instrução normativa poderão solicitar sua exclusão para o preenchimento de um novo cadastro para adequação à nova norma ou ajuste de informações que foram colocadas com impropriedades ou até mesmo divergências da realidade durante o preenchimento de cadastro. Ainda falando de casos a serem observados, a partir da publicação da instrução normativa, todos os cadastros iniciados no sistema vão estar aptos a serem conclusos e com a possibilidade de assinatura dos termos de autorização de outorga, direito de uso de recursos hídricos e licenciamentos ambientais, corretivo, conforme o artigo 8º da instrução. Também devemos observar que deverão ser cadastradas somente as barragens que já estiverem construídas, independente de quando foi construída, e cujos reservatórios já tenham tido seu enchimento realizado até a data da publicação da Instrução Normativa 01/2020. No caso de barragens a serem construídas, deverão ser regularizadas previamente quanto à emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos e quanto ao licenciamento ambiental. Estas terão prazo de 180 dias após o primeiro enchimento para realizar o seu cadastro. Mas atenção! A construção de um barramento e o seu enchimento deverão iniciar somente após a emissão da outorga de direito de uso e após a emissão do licenciamento ambiental. Em caso de descumprimento desta orientação, conforme legislação vigente, o empreendedor corre o risco de sofrer multas e sanções administrativas. Você que tem uma propriedade que tenha uma barragem ou algum tipo de acumulação superficial, procure um técnico e tire suas dúvidas. Não deixe os prazos expirarem, atenda à legislação e esteja regular com os órgãos de fiscalização, mas principalmente cumprindo seu papel social junto ao nosso meio ambiente.